Hi, everybody! Oi para todo mundo! A tia vai deixar aqui para vocês o vídeo da aula da semana passada de inglês. Eu não sei o que aconteceu, porque eu gravei o vídeo pelo próprio... Ai, meu Deus! Pelo próprio Zoom, né? E eu não sei se é porque dessa vez eu gravei pelo Zoom ao invés de gravar pelo celular e eu fiz alguma coisa de errado. Mas vou gravar aqui agora e tô mandando para vocês, tá? Bom, nós trabalhamos a página 34, tá? Então, essa parte aqui, ó. A página 34 aqui, ó. Tá? Ok? Nós vimos aí o seguinte, fizemos uma revisãozinha aí do verbo have, né? Que o verbo have é um verbo que significa ter, né? E a gente tá vendo esse verbo no presente simples na forma afirmativa, né? Então, a gente tem duas formas para esse verbo. Ou a gente fala have, né? Ou a gente fala has, né? Aí, o que eu tenho que prestar atenção? Quem é o meu sujeito para eu saber se eu vou usar have ou se eu vou usar o has, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Quais são as pessoas que a gente pode usar o have, né? E quais são as pessoas que a gente pode usar o has. Os dois é o verbo ter, né? É a conjugação do verbo have. Só que quando, não só com o verbo have, qualquer outro verbo em inglês, quando a gente vai fazer a forma afirmativa, quando chega nas terceiras pessoas do singular, quem são as terceiras pessoas do singular? He, she e it, tá? Que é ele, ela, ou ele ou ela, quando estiver me referindo a um objeto, um animal. Quando se trata de terceira pessoa do singular, o verbo ele modifica, tá? É a mesma coisa que aconteceu no verbo have, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, have e has, tá? Os dois é o verbo have, tá? Os dois são o verbo have, significa ter. Só que quando são essas terceiras pessoas singular, ó, he, que significa ele. Quando estivermos falando de pessoa, ele, tipo assim, o papai, o irmão, o tio, o primo, ele. She é ela, mamãe, a prima, a amiga, né? E it é ele ou ela quando estiver me falando o cachorro, a casa, o livro, a televisão. Aí é it, que é ele ou ela para coisas, objetos, animais. Então, quando o sujeito for terceira pessoa do singular, o verbo have fica assim, ó, has. Então, se eu quiser falar assim, eu tenho, né? Eu tenho alguns amigos. I have some friends. Ok? Eu tenho alguns amigos. Se eu quiser falar assim, a Susan tem alguns amigos, vai ficar Susan has some friends, ok? Vai mudar ali o verbo have, porque a Susan a tia tá mostrando aqui, ó. Eu tenho alguns amigos. Então, I have some friends. Susan has some friends. Então, Susan não é a mesma coisa que ela. Susan é she. Susan é um nome feminino, é a mesma coisa que ela. Então, Susan é terceira pessoa do singular. Então, olha como é que fica o verbo have. Has some friends. Ok? Ótimo. Então, dito isso, a gente viu ali na forma interrogativa, em inglês, a tia não vai entrar muito, né, nessa questão, mas toda vez que a gente vai fazer pergunta em inglês, ou quando a gente vai negar alguma coisa em inglês, a gente precisa de um outro verbo chamado verbo auxiliar. Como a gente está estudando presente simples, né? Quando eu vou fazer pergunta, eu tenho dois verbos auxiliares para fazer pergunta, que é o do ou does, tá? Então eu tenho que prestar atenção em quem é o sujeito para eu saber se eu vou usar o do ou does. É o que mostrou o diálogo aí do número 4 que a gente já tinha visto na outra aula. E aí eu só fiz uma revisãozinha, mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque o livro não fala muito essa questão, trabalhando muito essa questão da interrogativa e negativa. Eu só estou mostrando para vocês quando a gente faz pergunta,
além do verbo principal, que no caso que é o verbo have, que é o que a gente está aprendendo, a gente precisa de um outro verbo chamado verbo auxiliar, porque a gente está fazendo pergunta. Em inglês, sempre, quando for fazer pergunta e quando for fazer uma negativa, sempre, 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 presente, passado ou futuro, sempre nós vamos precisar de um outro verbo chamado verbo auxiliar, tá? Que é o que a gente viu na pergunta aí. Mas assim, ele não vem detalhando muito não, só vem mostrando um diálogozinho, né? Igual vem falando, do you have many friends? Você tem muitos amigos? Aí ele fala, yes, I do, que é a mesma coisa de dizer o quê? Sim, eu tenho muitos amigos. Né? Ele dá uma resposta curta, que em inglês isso a gente chama de short answer, resposta curta, tá? Que ao invés de ele falar, sim, eu tenho muitos amigos, ele pega e responde, yes, I do. Que aí a pessoa já entende que ele tem muitos amigos, tá? Aí no segundo exemplo, ó, does she have a doll? Ela tem uma boneca, tá? Aí no caso ela negou que ela não tem uma boneca, então ela falou, no, she doesn't. Não, ela não tem uma boneca. Isso aí também é chamado de short answer, resposta curta, tá? E o último, do you have a video game? Yes, they do. Eles têm videogame? Sim, eles têm, né? Então, pega também, aí foi dada uma resposta curta, tá? The exercise number 5, o que vocês vão fazer? Vocês vão perguntar aí, deixa eu ver, 3 amigos, né? Manda mensagem, quando tá podendo ir na casa do amigo, escreve o nome dos 3 amigos e vai perguntar para eles o que eles têm, né? Tipo assim, de objeto. Aí eles vão falar ball, videogame, skate. Aí se for uma menina, doll, jump rope, sei lá. Aí vai falar os objetos que tem e você vai completar esse quadrinho aí. Beleza? Agora nós vamos fazer the exercise number 6, ó. 6, ok? Todo mundo acompanhando comigo aí esse texto aí. This is Samantha. She has she has 5 blue balls and 4 yellow and blue dolls. Samantha has 2 friends, Gloria and Ralph. Ralph has a beautiful bicycle and 3 blue robots, and Gloria has 2 brown teddy bears on green hula rope and a beautiful spin top. Então aí, né, a menina vem se apresentando, né, ela fala, né, a pessoa tá apresentando, diz Samantha, esta é Samantha. Aí fala, she has, ou seja, ela tem, né, o verbo has, né, o verbo have significa ter, então vamos ver o que ela tem. 5, que número é esse? 5, né? Então, ó, 5 blue balls. Blue, que cor é? Azul. E balls, que brinquedo é esse? Bola. Então, ela tem 5 bolas azuis. 4 yellow and blue dolls. Então, ela tem 4 bonecas nessas cores aí, ó. Yellow and blue. Ok? Samantha has 2 friends. Então, ela tem 2 amigos. Gloria e Ralph. Agora, vamos ver lá, ó. O que o Ralph tem? Ó, Ralph has a beautiful bicycle. Então, ele tem uma bicicleta bonita. And 3 blue robots. 3 blue robots. 3 robôs nessa cor, que é azul. And Gloria has, a Glória tem, 2 brown teddy bears. Teddy bear, que brinquedo é esse? Urso de pelúcia. Então, ela tem, ó, 2, né? 1 green hula hoop and a beautiful spin top. Então, ela tem um ioiô bacana, né? Um ioiô legal, bonito. E tem um bambolê, né? Hula hoop, né? Na cor green. Ok? Show! Agora a gente vai fazer as atividades relacionadas a esse texto. Então, vamos lá. Letra A. Nós vamos circular a criança que tem mais brinquedo. Quem é que tem mais brinquedos? Samantha, Ralph ou Glória? Samantha. Então, todo mundo circulando o nome da Samantha. Agora, nós vamos fazer um X na criança que tem a bicicleta lá, né? Quem é que tem a bicicleta? Ralph. Fazendo um X. E agora, nós vamos sublinhar o último nome que sobrou, né? A Glória, né? Que é a criança que tem teddy bears, que tem ursos de pelúcia. Sublinhando aí, ok? Letra B, vocês agora vão colorir esses brinquedos de acordo com o texto. Então, vocês vão buscar essa informação lá no texto para saber que cor vocês vão pintar o bambolê, os ursos de pelúcia e os 3 robôs.
Vocês vão buscar essas informações lá no texto, ok? Agora todo mundo lá na página 35, que é essa página aqui, ó. 35. Lá na página 35, nós vamos agora começar a aprender sobre roupas, sapatos, objetos, acessórios, né, essas coisas. Então, nós temos a amiga aí, uma pergunta lá no iniciozinho. What are wearing? O que ela está usando? Então, ela está usando necklace, bracelet, blouse, skirt and sneakers. Então, necklace, cordão, bracelet, ali a pulseira ali, né? Blouse, a blusa, skirt, a saia, sneakers, o tênis, ok? Agora nós temos um quadrinho amarelinho, tá? Que esse quadrinho amarelinho nós temos ali, ó, várias palavrinhas. E essas palavrinhas nós vamos colocar nesses próximos quadrinhos que tem aí, ok? De acordo com a classificação. Então, vamos lá. Quadrinho rosa está escrito clothes. Escrevam ao lado dessa palavra clothes, escrevam aí roupas. Ao lado da palavra clothes, vocês vão escrever roupas. Depois nós temos um quadrinho verde, tá escrito accessories, né? São os acessórios. Escrevam aí, acessórios. No quadrinho marrom tá escrito footwear, sapatos, calçados, né? Aliás, perdão, nem sapatos, calçados, né? E no quadrinho laranja tá escrito jewelry. Jewelry significa joias. Então, vocês vão escrever ao lado dessa palavrinha jewelry, joias. Então, vamos lá. Primeira palavrinha que aparece aí é socks. Socks são meias. Qual quadrinho que eu vou colocar? Clothes, acessórios, né? Nas roupas, acessórios, calçados ou joias. Great! Socks vai colocar no acessórios, ok? Próximo, skirt. Skirt é saia. A gente até viu a amiga aí, né? Logo em cima fala. Então, nós vamos colocar no quadrinho de roupas, ok? Então, o que a tia fez? Eu parei aí para todo mundo fazer igualzinho. O que vocês vão fazer? Vocês agora vão pesquisar essas palavrinhas, descobrir o significado delas e completar esses quadrozinhos aí, ok? Colocando as palavras, cada uma no seu devido lugar. E na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade juntos, combinado? Ó, beijo, até a próxima aula, turma!